próxima certa idade, 80 e pouquinho, já não é o mesmo que era como antes. Durante esse período todo, Deus me deu graça para estar na frente da obra do Senhor. Agora, tem um ano que eu entreguei o trabalho para o meu filho, Osvani, e eu estou agora ajudando ele. Eu falei para a igreja: olha, você é o pastor da igreja, mas a igreja tem a vara e eu tenho o cajado. A igreja tem a vara e o cajado. Eu não sei se estou segurando a vara ou no cajado. Eu sei que estou segurando ele. Até você melhorar um pouquinho mais. Verdade. Você já é uma bênção de Deus, mas pode ficar melhor ainda. Amém. Glória a Jesus. Então, se eu falhar alguma coisa nesta noite, irmãos, aqui na palavra, porque eu estou muito novinho ainda. Glória a Jesus. E minha, diz o pastor Inácio, senador de memória, minha ferramenta não está boa mais. Glória a Jesus. Eu vou tentar nesta noite falar pelo menos 20 minutos a palavra do Senhor. Antes eu quero pedir aos irmãos, encarecidamente, duas coisas. Nossa igreja, eu sempre estou fazendo isso, quase todos os cultos, orando pelo nosso Brasil. O Brasil precisa de muita oração. Precisa de muita oração. E em segundo lugar, Israel. Quem ama Israel que está aqui? Glória a Deus. A igreja que é ensinada, ela ama Israel. Israel é um povo que não aceitou Jesus, mas é um povo da promessa. Eles têm uma promessa. Se você observar no livro de Romanos, capítulo 9 a 11, você vai ver o que o apóstolo Paulo falou sobre Israel. Glória a Jesus. Então devemos orar por Israel. Israel, meus irmãos, é uma pequena nação que em 1948 levantou a bandeira novamente através das Nações Unidas, com o voto minério de Oswaldo Aranha. Glória a Jesus. Mas de 1948 para cá, Israel tem sofrido muitos ataques. Eu quero que você leia, por favor, Salmo 83, versículo 4 e 5. Por favor, leia, por favor. O que fala sobre Israel. Quem pode ler? Olha aí, irmãos. Porque a uma se concluirá, aliaram-se contra ti. Glória a Jesus. Observa aqui esta palavra salmista com respeito a Israel. Um povo odiado por quase todas as nações do mundo. Israel odiado. Agora mesmo estão lutando, batalhando contra 7 frentes. Batalha de 7 frentes. As nações de 7 países estão lutando contra Israel. Gaza, Líbano, Irã, Iraque, Arábia Saudita, não, tem outros mais. São 7 países. E ele está no meio, Israel está no meio daquelas nações. Tudo muçulmanos. E ele está no meio. Glória a Jesus. Mas Deus tem dado vitória àquele povo, porque também é o povo de Deus, mesmo por enquanto separado da comunidade de Israel, porque em lugar deles está a igreja, mas eles têm a promessa de Deus para o futuro, serão salvos, Israel. Glória a Jesus. Aleluia. Eu me lembro que em 1967, 8 nações árabes se reuniram para destruir Israel. Um dia, numa semana,
semana e que estava em oração e jejum. O inimigo atacou sem eles saber. E quando foram avisados, eles estavam cercados de todos os lados. Agora, como fazer? Não podia pegar em arma, porque era uma semana, 7 dias, que estava em cabanas. Mas eles reagiram. A Bíblia diz no Salmo, em Deuteronômio capítulo 20, versículo 1: quando você sair para a guerra, que os teus inimigos for maior em número do que tu, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo para te dar vitória. Então Israel, sem perder tempo, eles reuniram seus exércitos rapidamente e em 5 frentes de batalha, 5 generais, Moshe-Shadaã, Benar-Ribeiro e Davi Escoto e outros mais, são 5 generais. Eles leram aquele salmo e mandaram que fosse a batalha. E a história diz que Israel foi vencedor. Foi vencedor. Eles tomaram as colinas de Golã, tomaram a Monte Sinai e foram lá pertinho do Egito, tomaram o que quiseram. E porque Deus é e é com aquele povo. Louvado seja o nome de Deus. Então, meus irmãos, ore por Israel. Ore por Israel. Nós temos, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 7, me parece, que tem uma promessa de Deus para Abraão, através de Abraão, para o povo de Israel: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e abençoarei aqueles que te abençoaram, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoaram, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer abençoado por Deus? Ore por Jerusalém, ore por Israel. Deus tem a promessa para com o povo, como tem com a igreja. Eu quero meditar com os irmãos e eu lembro esse versículo. Porque o que é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos os homens. Onde estão as mulheres? São os homens que vão se salvar. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Onde está a mulher? Irmãos, quando fala homem, está a mulher também. Está a mulher também. Glória a Jesus. Quando fala Adão, o homem, está falando da espécie. Da espécie. E dentro da espécie estava a mulher. Glória a Jesus. Mas eu quero falar um pouquinho sobre este assunto. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que a vontade de Deus é que todos se salvem, todos somos. Vontade é desejo. Deus deseja que todos se salvem. Agora, fiz uma pergunta aqui à igreja, os irmãos: e por que Deus não salva todos? Se é a vontade dele, por que não salva todos? Você abençoe, minha irmã. Então, você nasceu lá no Guará, viu? Você não pode ficar mais do que uma semana de lá, sei lá, na igreja do pastor. Glória a Jesus. A irmã é uma bênção de Deus.
Glória a Jesus. Porque Deus não salva a todos, visto que a vontade de Deus, Jesus falou certa vez, a minha vontade, o meu desejo é fazer a vontade do meu Pai, realizar as suas obras. Então a vontade de Deus é essa, de salvar. Mas por que Ele não salva todos? Qual o impedimento? Glória a Jesus. João diz, porque Deus amou o mundo, enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. João 3, versículo 17. Glória a Jesus. Aí está, meus irmãos, o porquê Deus não pode salvar. Não, Ele quer, mas Ele deixa a vontade dos homens. Por quê? Há uma coisa nesse mundo, o livre-arbítrio. Nós temos o livre, quando Deus nos fez, colocou em nós uma consciência, livre-arbítrio. A vontade. Você faz a vontade de Deus ou não? É livre-arbítrio. Nossa consciência poderá nos acusar e nos defender. Romanos 2, versículo 15. A segunda pergunta: por que o Senhor Deus, glória a Jesus, imputou os pecados de Adão e Eva? Eu falei para os irmãos, pensa assim, você vai ter muita paciência comigo, porque às vezes minha garganta ou a minha mente não vai dar com um novo, mas eu estou ainda lúcido, em paz. Eu creio que Deus vai me conservar ainda uns dias assim. Glória a Jesus. Nossa consciência poderá nos acusar e nos defender. Segunda pergunta: por que o Senhor Deus imputou o pecado de Adão e Eva? Por causa da consciência, livre-arbítrio. Eles sabiam que não poderia comer daquela fruta que o Senhor proibiu. Mesmo Eva olhando para a fruta, achando talvez até muito cheia, talvez, mas certamente ela se lembrou que não era a vontade de Deus, mas ela insistiu. A serpente enganou ela e ela comeu do fruto proibido por Deus. Ela pecou e também deu ao seu marido e ele comeu com ela. E ambos viram que estava nu. Até aquele tempo estava diante de Deus, não sabia que estava nu. Mas agora, por causa do pecado, eles saíram do jardim, foram expulsos do jardim. Deus colocou na porta do jardim um anjo, uma espada de 2 gumes, para não entrar. Eles desobedeceram voluntariamente a Deus. Irmãos, cuidado, que a gente não poderá pecar voluntariamente. Nós pecamos por pensamentos, palavras e ações, mas pecado que você comete diante de Deus, sabendo que não pode, cuidado que é preciso muito orar ao Senhor, muito chorar diante de Deus para ser perdoado. Glória a Jesus. Eles sabiam que não poderia comer do fruto proibido por Deus. Gênesis 3, versículo 3. A salvação que o Senhor Deus preparou através do seu Filho é para todo o mundo. Porém, o Senhor Deus não obriga ninguém. Não obriga ninguém. Você sabia dessa? Eu não te obrigo você a ser crente. Eu sou crente porque eu quero ir para o céu. Não é? Desde criança, 14 anos de idade, que eu estou nesse caminho e não posso sair dele. Depois dessa idade, jamais. Mas se amanhã
dissesse, livre e espontânea vontade, eu ia dizer: não quero mais ser crente, não quero mais ser salvo. Glória a Jesus. E Deus, Ele não obriga ninguém a se salvar, por causa do livre arbítrio, livre escolha. O Senhor Deus diz: eu ponho diante de ti dois caminhos. Leia, por favor, Deuteronômio 30, versículo 10. Aliás, 19. Deuteronômio 30, versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 19, que diz lá. Encontrou? Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Olha aí que Deus faz. Eu coloco diante de ti dois caminhos. Você escolhe. Pode escolher a vida ou a morte. Você escolhe, você tem o direito de escolher. Mas Deus disse: escolhe o caminho para que viva você e a tua semente. Glória a Deus. Por causa desse, do livre-arbítrio, veja, meus irmãos, aqui uma coisa. Por causa do livre-arbítrio, existe um choque teológico, até o dia de hoje, entre dois mestres da teologia moderna. Como é o nome deles? Calvino e Arminio. Esses dois homens discordavam teologicamente. Glória a Jesus. E em 1618, me parece, 1618, eles se reuniram para discutir aquilo, problema teológico, e foi 84 pessoas que estavam ali, mestres, debatendo durante 7 meses, mas não chegaram ao denominador comum. 7 meses. Então existe até hoje essas duas diferenças entre Arminio, que refutou Calvino sobre a teologia da predestinação. Glória a Jesus. Teologia da predestinação. Nossa ala é diferente. A Assembleia de Deus não prega essa parte de Calvino. Não. Ele disse: uma vez salvo, que? Salvo para sempre. Seria assim? Uma vez salvo, salvo para sempre. Então o crente pode fazer o que quiser, né? Pode pecar à vontade. Tem muitas mulheres, tudo na vida aqui, mas porque ele é predestinado, porque ele é uma pessoa que foi chamado por Deus desde a fundação, é um eleito. É um eleito. Então, como eleito, ele não poderá perder a sua salvação. Já Arminio dizia: aquele que perseverar até o fim será salvo. É a nossa permanência, irmãos. Não adianta ser crente muitos anos, depois adquirir o pecado contra Deus, fazer o que quiser, achando que é salvo, mas não é salvo. Glória a Jesus. É a nossa permanência diante do Senhor. Glória. Mateus 24, versículo 3. Uma vez, isso, aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor disse a Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos do jardim. O jardim era grande, feito por Deus. Pode comer de todos os frutos, mas este aqui, no meio do jardim, esse fruto da ciência do bem e do mal, não poderás comer. Porque no dia que vocês comerem, vão morrer.
A escolha de vocês. Deus avisou: você pode comer do fruto. Vocês têm toda liberdade. Mas, se vocês comerem, certamente morrerão. Glória a Jesus. Vamos, Gênesis 3, versículo 6. O Senhor Deus disse a Caim, outra pessoa, um dos filhos de Adão: Caim, o pecado bate na tua porta. O pecado bate na tua porta. Irmãos, quantas vezes o pecado bate à nossa porta? Quantas vezes? E Deus avisou a Caim: Caim, o pecado bate na tua porta. Você pode fechar a porta ou não. A escolha é sua. E aqui Caim não ouviu o Senhor, matou o seu próprio irmão. Pôncio Pilato. Quem foi Pôncio Pilato? Governador da Judéia, aquele que condenou Jesus à morte. Pôncio Pilato. Ele era judeu, mas servia a Roma como governador. Pôncio Pilato apresentou dois homens diante da multidão que estava no pátio. Eu estive lá, não sei se naquele tempo é o mesmo, mas também teve. Tem um pátio, é hoje do palácio, e Pilatos saiu na sacada do palácio. E a multidão estava esperando o desfecho, o que ia acontecer de Jesus, o Nazareno, e Barrabás. Quem era Barrabás? Um salteador, um homicida. E quem é Jesus? O santo, perfeito. Glória a Jesus. E Pilato deu oportunidade para a multidão: olha, vocês podem escolher hoje, porque a semana da Páscoa, você pode escolher que o governador vai soltar qualquer um. Então tem esses dois aqui: Jesus, chamado Cristo, e Barrabás. Escolhe. O que a multidão fez? Barrabás. A multidão escolheu Barrabás. Solta Barrabás e crucifica Jesus. E diz mais ainda: o sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Irmão, não existe nação até hoje que tenha sofrido mais do que Israel. É impossível. Só Hitler matou mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra. Uma nação sofrida. Glória a Jesus. Você pensa que Israel é um povo, uma nação, um país grande, um estado? Não. Israel é menor do que o Sergipe, menor do que o estado de Sergipe. Glória a Jesus. Israel tem 22.900 quilômetros quadrados, com 9 mil e poucos, 9 milhões e poucos israelitas. Muito pouco. É claro que tem judeus em todo o mundo, mas lá em Israel não tem 10 milhões de judeus. Uma nação pequena, sofrida, mas Deus é com aquele povo. Louvado seja o nome de Jesus. Então os judeus falaram: sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos. E até hoje tem acontecido isso. Os judeus têm sofrido bastante em todo o mundo. Só no Egito ficaram quantos anos? 40. Hein? Quantos anos ficaram no Egito? 430. 430 anos. 430 anos no Egito. Voltaram para Jerusalém. Depois pecaram, como o Senhor mandou, através do rei
do rei Nabucodonosor, 70 anos lá na Babilônia. Depois voltaram, ficaram um período, mas no ano 70, Jerusalém foi invadida pelos humanos, Israel foi disperso por todas as nações do mundo, até hoje. Hoje tem o seu país, é muito pequeno demais. Glória a Jesus. Você pensa que Israel, mesmo em Jerusalém, Israel está sufocado, pequenininho, oceano de carro, o país quase todo num dia só, tão pequeno que é. Glória a Jesus. Você vai de Jerusalém para Belém, 10 quilômetros. Belém está com quem? Com os árabes. Com os árabes. Belém está com os árabes. Vai para Nazaré, bem perto ali. Nazaré está com os árabes. E muitas outras. Jericó, descendo lá, 10, 15 quilômetros, está em Jericó. É um estado, aliás, uma cidade muçulmana. Então Israel está no meio daquele povo ali. Mas mesmo assim, Deus tem estado com aquele povo. Voltando aqui novamente, meus irmãos, Pilato, ele aceitou, não quis aceitar no começo, mas depois ele lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Mas antes da crucificação de Jesus, chegou para ele um bilhete. A esposa sempre ajuda o marido, né? Esposa boa. Ou não? A minha me ajuda muito. Me ajuda demais. Não descultou. Cenos do nariz. Minha esposa me ajuda muito. E as esposas se ajudam sempre o marido. Pôncio Pilato estava num beco sem saída. Para resolver o problema, a multidão lá fora esperando, e ele estava ali para resolver aquele problema. Era ele que tinha que resolver, ele era o governador. E na última hora chegou um bilhete, uma carta da sua esposa. Aquela carta muito bonita, disse: Pilato, Pilato, meu bem. Pilato, meu bem, não é na questão desse justo, não. Eu sofri muito ontem por causa dele. Deixo com os judeus. Mas Pilato era o governador. Pilato tinha que resolver. Ele lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Glória a Jesus. Paulo diz que em Adão todos foram predestinados à morte, mas em Cristo todos foram predestinados à vida eterna. Romanos 10, versículo 8, 9 e 10. O profeta Isaías diz: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Até o ímpio, irmãos, até o ímpio poderá ser salvo amanhã, se arrepender. Glória a Jesus. A salvação é abrangente, é universal. João 3, versículo 16. Paulo escrevendo a Tito, diz, capítulo 2, versículo 11, ele diz: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Jesus. O Senhor Deus permite o pecador a se arrepender e crer, porém não interfere na sua livre escolha, a escolha livre, por causa do livre arbítrio. O Senhor, o seu destino eterno depende de como ele usa a sua liberdade de escolha. A nossa, veja aqui, irmãos,
Depende da nossa escolha. Você pode escolher. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, Paulo diz: aquele que pensa está em pé, olhe, não cai. Se cair, levanta se puder. Glória a Jesus. Citarei agora alguns crentes. Olha aqui. Citarei agora alguns crentes. Foram crentes como você hoje aqui. E não posso desviar amanhã de jeito nenhum. Crente não pode nem pensar de se desviar do Evangelho. Não pode. É o caminho para o céu, o Evangelho de Cristo. E o crente não pode. Então veja aqui. Alguns crentes, citaria alguns crentes que naufragaram na fé. Eram crentes, mas naufragaram na fé. Entre eles, Emeneu, Alexandre, o Latueiro, Fileto e Demas. O escritor hebreu diz que é possível deixar o coração se encher das coisas desta vida e perder a salvação. Como é que esse irmão coloca uma doutrina dessa, uma vez salvo, para sempre? Não é, glória a Jesus. Pedro diz: se depois de termos recebido ou escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e for outra vez envolto e vencido, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. É como a porca que voltou na maçã. Glória a Jesus. A salvação é condicional. Vou terminar agora. A salvação é condicional. A salvação não é incondicional, não. A salvação é condicional. Tem condição. Incondicional, quando a pessoa é salva e salva para sempre, acabou. Então, mas aqui a salvação é condicional. Glória a Jesus. Salvação é condicional, não é incondicional. Veja o se aqui, muito se aqui. Se permanecer, João 15, versículo 6. Se permanecer na fé, Colossenses 3, versículo 20, primeiro versículo 23. Se retroceder, a palavra, 1 Coríntios 15, versículo 12. Se negligenciarmos, Hebreus 3, versículo 14. Se guardarmos firme até o fim, Hebreus 3, versículo 14. Se retrocedermos, Hebreus capítulo 3, versículo 38. Então aqui tem muitos sis aqui. Glória a Deus. Muitos se. Você tem que permanecer. Nós temos que permanecer até o fim. Glória a Jesus. Você não pode pensar amanhã. Não, pastor Delfim, eu vou ficar um dia fora, ver como está o mundo, depois eu volto. Esse pensamento é de agora, depois eu volto. Não pode pensar isso, irmãos. Você pode ir para o mundo, mas o diabo te dá rasteira e você não volta mais. Tem vontade. Quantas pessoas hoje estão no mundo, vêm, vai à igreja, choram e tal, mas não tem firmeza para voltar ao Evangelho. Chora, mas nunca mais tem. Então, cuidado, irmãos, cuidado, a nossa salvação depende de nós estarmos firmes no Senhor até o fim. Aleluia. Glória a Deus. É 9 horas, vamos terminar, né? Glória, pastor. Eu aprendi com você também aqui. Você aprendeu comigo e eu aprendi com você. Eu vim aqui uma vez aqui, você me deu a oportunidade, disse, pastor, tal hora. É assim que tem que ser. Certo? É assim mesmo. Porque o culto tem hora para começar e hora para terminar. Glória a Jesus. Mas muitas vezes o culto vai até meia-noite
E é bom, a pessoa está na casa de pão, se alegrando e tal, e não olha para o relógio. Não olha para o relógio. O relógio é nosso amigo. Depois você acha que esse relógio está contra mim. O relógio está contra mim. Não. Ele está a teu favor. A teu favor. Glória a Jesus. Então, tem que ter cuidado. Glória a Jesus. Terminando a hora certa. E quando acontece isso, o pastor Delfino me chama novamente aqui. Eu não sei se voltarei. Não sei se voltarei não, porque é difícil aceitar. Eu vim, não sei por quê, porque acho que você me pegou na hora assim. Porque meu filho fala comigo direto: pai, você vai pregar quinta-feira? Vai pregar? Não vou. É difícil. Mas o pastor fala: teu filho, ele é meu amigo, foi criado aqui por mim mesmo, por Jesus. Não sabe que pastor teu filho é cria nossa aqui. Ele começou aqui de diácono, presbítero, evangelista, pastor, sobre a nossa batuta aqui. Glória a Jesus. Maior tesoureiro da igreja de hoje, não sei se agora é. Ele é irmã Esther e irmã Terezinha. Glória a Jesus. Foi recomendado pela minha mãe. Exatamente. Foi a história. Aí a mãe dele chegou para mim um dia: pastor, olha para meu filho, olha com ele é assim um pouco decidido, pastor, ajude ele, pode deixar ele, pode deixar. Glória a Jesus. O pastor é uma bênção de Deus. Deus colocou você aqui nesta igreja. Muitos queriam estar aqui, mas foi Deus que te escolheu. Então não retroceda até o tempo certo, porque tem um outro tempo também. Tem um tempo de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3: tudo a seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de rir, tempo de chorar. Tudo a seu tempo debaixo do sol. Glória a Jesus. Mas seu tempo aqui vai muitos anos ainda. Talvez até Jesus voltar. Amém? Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado, irmãos. Eu dei o que tinha. Eu que tinha. Pode vir, pastor.